Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. De todas as cores de cabelo, nenhuma é tão rara, tão mítica e tão fascinante como o ruivo. Num país do sul da Europa como Portugal, um cabelo naturalmente ruivo destaca-se como uma chama viva, um eco de histórias antigas. De onde vem esta característica tão invulgar? Por que é que a sua história está tão profundamente ligada aos celtas? E que segredos científicos, desde a percepção da dor à síntese de vitaminas, se escondem no seu ADN? Neste vídeo, faremos a análise mais detalhada de sempre sobre a origem do cabelo ruivo português. Vamos seguir o rastro genético dos nossos antepassados, comparar Portugal com os grandes bastiões ruivos do mundo e descobrir o legado que deixamos além fronteiras. O vosso apoio é o nosso motor. A meta de 15 mil subscritos antes do final do ano está cada vez mais perto e contamos convosco. Se este tema vos fascina, por favor, deem gosto e subscrevam o canal. A química exata do cabelo ruivo. O que faz um cabelo ser ruivo não é apenas a cor, mas uma química completamente diferente. A cor do nosso cabelo é definida por dois pigmentos, a eumelanina, castanho-preto, e a fiomelanina, vermelho-amarelo. A maioria das pessoas tem uma mistura dominada pela eumelanina. O cabelo ruivo, no entanto, é o resultado de uma mutação num gene específico, o MC1R. Este gene funciona como um interruptor. Na sua forma comum, ele diz às células para produzirem o pigmento escuro. Mas nos ruivos, a mutação no MC1R faz com que este interruptor funcione de forma diferente, levando as células a produzir quase exclusivamente fiomelanina. É esta abundância do pigmento vermelho e a quase ausência do pigmento escuro que cria todas as tonalidades de ruivo, do cobre ao alaranjado. É uma assinatura genética única, uma receita biológica distinta de todas as outras cores de cabelo. Uma característica antiga e recessiva. O surgimento do cabelo ruivo na humanidade é muito antigo. As variantes do gene MC1R que o causam têm milhares de anos, sendo uma das mais antigas variações de pigmentação na Europa. No entanto, para que uma pessoa nasça ruiva, ela precisa de herdar uma cópia do gene mutado de ambos os pais. É uma característica recessiva. Isto significa que duas pessoas de cabelo castanho, que não são ruivas mas que são portadoras do gene, podem ter um filho ruivo. Esta natureza recessiva explica porque é que o traço pode permanecer escondido em famílias durante gerações e reaparecer subitamente, e também porque é que é tão raro a nível mundial. Estima-se que apenas 1 a 2% da população mundial seja naturalmente ruiva, tornando-a a cor de cabelo mais rara de todas. O grande vetor da expansão, os povos celtas. Se a mutação é antiga, por que é que o cabelo ruivo está tão concentrado em certas partes do mundo? A resposta está nas migrações. O principal veículo da expansão do gene MC1R na Europa Ocidental foram os povos celtas. Há cerca de 3.000 anos, estes grupos culturais e tribais, originários da Europa Central, iniciaram uma vasta expansão. Eles não eram uma nação unificada, mas partilhavam línguas, arte e, crucialmente, um património genético onde as variantes para o cabelo ruivo já eram significativamente mais frequentes do que noutros povos. À medida que se espalharam para o oeste, para as Ilhas Britânicas, para a Gália, atual França, e para a Península Ibérica, eles levaram consigo este gene, plantando nas populações com as quais se misturaram. A história do cabelo ruivo em Portugal é, por isso, inseparável da história da chegada dos celtas ao nosso território. A chegada e fixação dos celtas em Portugal. A presença celta em Portugal não foi uma passagem breve, foi uma fixação duradoura que moldou a nossa cultura e o nosso ADN. A partir de há cerca de 2.700 anos, estes povos estabeleceram-se de forma massiva no norte e oeste do território que hoje é Portugal. Eles deram origem à chamada cultura castreja, caracterizada pelos seus povoados fortificados no topo de colinas, os castros. A sua influência foi tão profunda que os romanos, ao chegarem, chamaram à região de Galécia e aos povos que aqui encontraram, galaicos e lusitanos, muitos deles de origem celtibera. Foi nesta longa convivência e miscigenação com as populações ibéricas mais antigas que o gene ruivo se enraizou de forma permanente no património genético português,
especialmente nas regiões onde a sua presença foi mais forte e prolongada. O mapa celta e o cabelo ruivo na Europa. A ligação entre os celtas e o cabelo ruivo torna-se evidente quando olhamos para um mapa. Os locais do mundo com a maior percentagem de ruivos são, precisamente, os que têm a mais forte herança celta. A Escócia lidera, com cerca de 13% de ruivos, seguida da Irlanda com cerca de 10% do país de Gales, com uma percentagem também muito elevada. Estas são consideradas as nações celtas por excelência. Se continuarmos a seguir esta mancha pela costa atlântica, encontramos a Bretanha em França, as Astúrias e a Galiza em Espanha e o norte de Portugal. Todas estas regiões partilham uma forte herança cultural e genética celta e uma maior, embora mais rara, incidência de cabelo ruivo em comparação com as suas zonas vizinhas. O cabelo ruivo em Portugal é parte deste padrão da franja atlântica europeia. A proporção e geografia do ruivo em Portugal. Em Portugal, o cabelo ruivo é raro, representando, segundo as estimativas, entre 0,5% a 1% da população. Pode parecer insignificante, mas numa população de 10 milhões, isto traduz-se num número considerável, entre 50 mil a 100 mil portugueses naturalmente ruivos. A sua distribuição, como seria de esperar, não é homogénea e segue o rastro dos nossos antepassados. A maior incidência de cabelo ruivo encontra-se no norte do país, em particular no Minho, Douro Litoral e Trás-os-Montes. É precisamente nesta região que a herança celta e, mais tarde, a germânica dos suevos, outro povo com alta frequência de cabelo claro, foi mais concentrada. À medida que se desce para o sul, a presença do gene torna-se cada vez mais rara, um reflexo das diferentes camadas de povoamento da nossa história. A vantagem adaptativa, o painel solar humano. Por que é que o gene ruivo se tornou mais comum em climas nublados como os da costa atlântica? A principal teoria científica aponta para uma vantagem adaptativa crucial, a síntese de vitamina D. Em locais com pouca exposição solar, a pele muito clara que acompanha quase sempre o cabelo ruivo é muito mais eficiente a absorver a radiação UV e a produzir esta vitamina, que é essencial para a absorção de cálcio e para a saúde dos ossos e do sistema imunitário. Em essência, a pele de um ruivo funciona como um painel solar de alta eficiência. Esta vantagem, que prevenia doenças como o raquitismo, terá sido um fator de seleção positiva nestas regiões, permitindo que um gene, que seria desvantajoso em África, prosperasse no norte da Europa. A desvantagem crítica, a pele vulnerável. A mesma característica que confere uma vantagem em climas nublados torna-se uma perigosa desvantagem sob o sol intenso. A pele dos ruivos tem muito pouca melanina, o pigmento escuro que funciona como nosso protetor solar natural, bloqueando a radiação UV. A fiomelanina, o pigmento vermelho, não oferece praticamente nenhuma proteção. Pelo contrário, a sua produção pode até gerar radicais livres que danificam o ADN da pele. Consequentemente, as pessoas ruivas são extremamente sensíveis ao sol, queimam-se com muita facilidade e, infelizmente, têm um risco significativamente mais elevado de desenvolver melanoma, a forma mais perigosa de cancro de pele. Para um ruivo, especialmente num país soalheiro como Portugal, a proteção solar rigorosa não é uma opção, é uma necessidade médica. As outras surpreendentes peculiaridades científicas. A influência do gene MC1R vai muito para além da cor do cabelo e da pele. A ciência descobriu que os ruivos têm peculiaridades biológicas fascinantes. Uma das mais estudadas é a sua diferente percepção da dor. Estudos mostram que são mais sensíveis à dor térmica, calor e frio, mas, surpreendentemente, menos sensíveis a certos tipos de dor por pressão ou picada. Outra descoberta com implicações práticas é a sua resposta à anestesia. Está comprovado que os ruivos necessitam, em média, de doses cerca de 20% mais elevadas de certos anestésicos para obterem o mesmo efeito, algo que os anestesistas hoje já têm em consideração. Estas diferenças mostram como uma única mutação genética pode ter um efeito em cascata por todo o nosso sistema neurológico e biológico de formas que ainda estamos a começar a compreender. Tratamento e cuidados específicos. O cabelo ruivo, para além da pele, tem as suas próprias necessidades. O pigmento fiomelanina é molecularmente mais pequeno e menos estável que a eumelanina,
o que o torna mais suscetível ao desvanecimento causado pela exposição solar. O cabelo pode perder a sua vibração e ficar com um aspecto mais lavado. Por isso, o uso de protetores capilares com filtro UV é fundamental. Em termos de textura, o cabelo ruivo tende a ter fios mais grossos e ásperos do que outras cores, mas, em contrapartida, os ruivos têm geralmente menos densidade capilar, ou seja, menos fios de cabelo no total. A hidratação é chave para manter a sua saúde e brilho, e produtos que realçam os tons acobreados, como shampoos e máscaras com pigmentos naturais, podem ajudar a manter a cor vibrante por mais tempo. Portugal no contexto do mundo ruivo. Colocando os números em perspectiva global, a posição de Portugal torna-se clara. Com cerca de 1%, somos um país de baixa prevalência, mas a nossa existência no Clube dos Ruivos é significativa por sermos um país do Sul. A Escócia, com 13%, e a Irlanda, com 10%, são os campeões mundiais, o coração da nação ruiva. Outros países com percentagens notáveis incluem a Inglaterra e a Noruega. Curiosamente, existem outros focos de cabelo ruivo no mundo que não têm ligação celta, como entre o povo admurto na Rússia ou em certas tribos berberes do norte de África, mostrando que esta mutação surgiu e foi selecionada em diferentes locais. No entanto, na Europa Ocidental, a história do cabelo ruivo é, esmagadoramente, uma história celta e Portugal faz parte do capítulo mais a sul dessa grande narrativa. O legado ruivo português que cruzou o oceano. A história do gene ruivo português não terminou nas nossas fronteiras. Através de séculos de imigração, este traço raro foi levado para o mundo. Imigrantes portugueses, especialmente das regiões do norte, como o Minho e Trás-os-Montes, levaram o seu ADN para Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela e outros cantos do globo. Isto significa que um cidadão brasileiro de cabelo ruivo no Rio Grande do Sul ou um luso-americano em New Jersey podem ter como origem da sua característica um longínquo antepassado celta que se fixou num castro no norte de Portugal há mais de 2000 anos. O nosso legado genético ruivo, embora raro, é também um legado de diáspora, uma pequena mas vibrante linha da nossa história que ajudou a colorir o mosaico genético de outras nações. Conclusão. Chegamos ao fim da nossa viagem pela história do cabelo ruivo em Portugal, uma assinatura genética rara que conta uma história de milhares de anos. Vimos que a sua cor é o resultado de uma química única e que a sua presença no nosso país é um legado direto e poderoso da herança celta que nos une à grande família atlântica da Europa. É um traço que trouxe vantagens adaptativas em climas de pouco sol, mas que exige cuidados redobrados no nosso clima soalheiro. Cada português ruivo é um elo vivo com esta história fascinante. O nosso muito obrigado por nos ter acompanhado. A meta dos 15.000 subscritos está cada vez mais perto e só alcançaremos juntos. Se gostou deste vídeo e quer continuar a explorar as nossas origens, por favor, subscreva o canal, partilhe e deixe o seu gosto. Até à próxima!